Sem mais delongas, eu queria que nós pudéssemos abrir na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Vamos ler a palavra de Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos ao Senhor em oração, irmãos. Ó Deus, estamos nós diante da Sua palavra, no Teu santo dia. Em nome do Teu Filho Jesus, te pedimos que o Teu Espírito Santo age entre nós por meio da exposição da Sua palavra. Sustenta a mim, ó Deus, homem fraco e limitado, em exercício tão elevado que é a exposição da Sua palavra. Te peço ainda, ó Deus, que cuides do coração, dos ouvidos e do entendimento dos meus irmãos, a fim de que o Teu propósito se cumpra, a Tua palavra, Deus, seja semeada e o Teu nome seja glorificado. Toma a glória para si nesta manhã, ó Deus, que o Teu nome seja santificado entre nós. Oramos assim, no temor do Teu Filho Jesus Cristo, pelo auxílio do Espírito Santo. Amém. Irmãos, essa carta escrita a Tito pelo apóstolo Paulo, ela se encontra no grupo daquelas cartas que nós conhecemos como cartas pastorais. Ela foi escrita e destinada àqueles cooperadores mais íntimos do apóstolo Paulo, como Timóteo e Tito. E o grupo dessas cartas é curto, é pequeno. Ela é composta por a 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Então, a carta de Tito, dentro das pastorais, ela é importante junto com Timóteo, porque elas tratam de assuntos extremamente essenciais e importantes para o governo da igreja, no que diz respeito ao estabelecimento dos presbíteros, no que diz respeito ao estabelecimento do governo eclesiástico, na promoção da vida piedosa e das boas obras. Essas cartas também são muito importantes porque elas foram escritas praticamente no final da vida do apóstolo Paulo. Então, ali ele conseguiu reunir aquilo que era mais essencial, aquilo que era mais importante, aquilo que nós poderíamos dizer que seria de suma importância para a vida da igreja, que foi preservada por Deus, pelo seu Espírito Santo, para servir como instrução para nós nos nossos dias. Então, assuntos importantíssimos são tratados nessa carta, como a eleição de presbíteros, quem deve pregar, como aqui o governo eclesiástico deve acontecer, a importância da vida piedosa, da prática das boas obras como evidência da fé salvadora, e coisas semelhantes a estas. Especialmente as características que definem quem são aqueles chamados por Deus para exercer o ofício na sua igreja. Então, irmãos, diante disso, o que vale destacar é que Tito foi deixado em Creta a fim de cuidar do governo da igreja por causa de alguns problemas que estavam acontecendo ali, especialmente pelo surgimento dos falsos profetas e da propagação do falso ensino dos judeus sobre a circuncisão ou a necessidade de circuncidar-se para que pudesse chegar ao pleno conhecimento da fé ou a fé salvadora. Então ele foi deixado especialmente com essa função para que isso pudesse acontecer. Sem muitos problemas, nós podemos ver isso a partir do versículo 5, quando é dito o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Nós poderíamos ver outras razões pelo porquê essa carta foi escrita. Podemos ver que foi escrita para combater os falsos mestres, conforme o versículo 10 do capítulo 1, especialmente os da circuncisão. Foi também escrita para que pudesse fazê-los calar, porque eles estavam
corrompendo casas inteiras, conforme vemos o versículo 11. Podemos ver ainda uma segunda razão do porquê essa carta foi escrita, que foi para o ensino da promoção da fé, ou para promover a fé e o pleno conhecimento que é dos eleitos de Deus, conforme o versículo 1. Nós poderíamos ver ainda que essa carta foi escrita especialmente para a promoção de boas obras, e essa questão das boas obras, ela vai ser vista posteriormente, conforme nós vemos a exposição, por causa de um contexto cultural. Os cretenses, eles estavam impregnados daquela cultura corrupta, e eles eram mentirosos, eram preguiçosos, e muitos daqueles que estavam dentro da igreja, já professando a fé cristã, ainda estavam influenciados por aquela cultura em seus corações. Então nós podemos ver a partir do capítulo 2, versículo 14, que diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E aqui o apóstolo Paulo fundamenta a razão das boas obras, que é a obra de Cristo em favor do seu povo. E por último, uma outra razão ainda, seria a promoção da sã doutrina. É o que nós vemos também na primeira e na segunda carta a Timóteo. A sã doutrina é central, e aqui também na carta a Tito, quando é dito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, em contraste àqueles falsos mestres que não pregavam, que não falavam e não viviam em conformidade à sã doutrina. Vale ainda a pena destacar, irmãos, antes de entrarmos no nosso texto, que Joel Bick falou que essa carta era como que um livro-texto das doutrinas da graça. Então aqui nós vemos doutrinas tais como regeneração, eleição, depravação total, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, a expiação particular de Deus para com seus eleitos. Então essa carta, irmãos, ela nos serve como que uma mina de tesouros, que se formos ali com o coração aberto, com a mente resignada, nós podemos colher preciosidades para a nossa alma, especialmente de forma coletiva para a vida da igreja. Então, tendo dito isso, irmãos, tendo trazido essas informações, eu queria que nós pudéssemos olhar atentamente o texto e perceber qual é a vontade de Deus a partir da inspiração do Espírito Santo ao apóstolo Paulo para aquele cooperador, Tito. Vejamos então. Ainda é importante perceber que essa carta, ela faz parte das poucas cartas que o apóstolo Paulo começa com um prefácio mais longo. Nós poderíamos ler da seguinte forma e não haveria prejuízo para o entendimento do texto. Veja, observe, nós poderíamos ler assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé. Agora pule para o versículo 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós teríamos um entendimento aqui da intenção ou da saudação, que é o objetivo primário aqui dessa porção de textos. Contudo, não é assim, irmãos, que o apóstolo faz. Entre o versículo 1 e o 4, ele nos dá informações preciosíssimas e, de certa forma, nos serve como introdução para os assuntos que ele vai tratar ao longo dos seguintes capítulos da carta. Então, tendo percebido isso, vamos já chegar aqui na expectativa, irmãos, de que o Espírito aplique ao nosso coração e fale a nós essas verdades de importância eternal para a nossa alma e para a vida da igreja. Então, o versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Paulo se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Normalmente Paulo não faz isso, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Acredito eu, irmãos, que aqui ele faz essa distinção de servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo pelas seguintes razões. Como servo de Deus aqui, Paulo se mostra como que aquele escravo completamente vendido a Deus, sem vontades, sem desejos, sem nenhum tipo de contradição ou de divergência quanto à vontade do seu Deus. Ele diz que é servo de Deus e, literalmente, se nós olhássemos no grego, nós veríamos que é um escravo comprado por um preço, alguém que não tem mais direito sobre si. E também nós poderíamos entender que ele diz servo de Deus, porque nós sabemos que a eleição prioritariamente se dá por Deus o Pai, e é Deus o Filho que torna possível, e Deus o Espírito Santo que aplica a nós. Então, nesse contexto, ele diz que é servo de Deus, porque ele não é servo de Deus apenas no sentido de obrigatoriedade, mas ele é servo de Deus porque Deus o salvou. E isso fica claro quando ele diz, na própria carta: quando, porém, se
manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Então ele não era simplesmente um escravo, para que aqueles homens de mente corrompida pensem que servir a Deus é um fardo, como que sem vida, ou sem alegria, ou sem satisfação. Pelo contrário, essa servidão, ela é de certa forma imposta por Deus, porque Ele é o soberano, mas é voluntária, a partir da obra regeneradora do Espírito Santo, quando encontrou Paulo na estrada de Damasco. Então ali ele tornou-se escravo completo de Deus. Agora, qual a razão dele dizer, e apóstolo de Jesus Cristo? Nós não devemos ter dúvidas, irmãos, que a razão dele falar, e apóstolo de Jesus Cristo, é para autentificar o seu apostolado. Veja, ele estava escrevendo a falsos mestres, a fim de combater falsos mestres. Então Tito precisava de uma autoridade apostólica para que pudesse ouvi-los, para que aquela igreja pudesse dar atenção e ouvir aquilo que ele queria falar. Então Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Então está autenticada, aquele que está escrevendo, a origem da carta é de um apóstolo, ainda que nascido fora de tempo, como o próprio apóstolo diz. Então, seguindo, ele diz, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento segundo a piedade. Veja, esse Paulo, que é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, ele promove a fé que é dos eleitos. Agora, de que forma, irmãos, essa fé é promovida? Nós devemos interpretar esse texto à luz da vida do apóstolo Paulo. Devemos lembrar que quando o apóstolo fala aqui para promover a fé, é como que se ele tivesse resumindo toda a sua vida, desde aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco até aquele exato momento. De que forma Paulo promoveu a fé que é dos eleitos? Como é que isso aconteceu, irmãos? Nós podemos ver que em prisões, açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes, diz o apóstolo, recebeu açoites dos judeus, uma quarentena de açoites menos um, por 3 vezes ele foi fustigado com vara, e ainda sofreu naufrágio, foi apedrejado, esteve nu, sem alimento, sobre o perigo do engano e da falsidade de falsos irmãos. Além das coisas exteriores, o apóstolo Paulo promoveu a fé dos eleitos debaixo daquela angústia diária e da preocupação com todas as igrejas, porque ele disse, com frequência, quando é que uma igreja está fraca, e assim eu também não estou, quando é que o corpo de Cristo não se abate, e assim também eu não me abato. Então nós não devemos rapidamente passar por aqui entendendo, ele era um promotor da fé dos eleitos que é de Deus, absolutamente não. Devemos entender que há um contexto por trás e é carregado nessas falas do apóstolo Paulo. Então, como é que ele promovia a fé que é dos eleitos de Deus? Se gastando e se deixando ser gasto pela glória de Deus, em Cristo Jesus, para a edificação da igreja. Nós vemos a característica de um verdadeiro servo chamado para que pudesse proclamar as boas notícias do Evangelho. Então, além das implicações dos esforços de Paulo no texto, no que diz respeito aos seus esforços e ao seu objetivo, nós vemos que ele diz, é a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A fé que é, como diziam os puritanos, como que aquelas mãos vazias que recebem os méritos de Cristo, ou como disse Paulo em Efésios 2:8, aquela fé que é dada como um dom de Deus, ela não é de todos, ela é dos eleitos, daqueles que desde antes da fundação do mundo, Deus os elegeu com amor eternal, e no tempo o atraiu com cordas humanas, com um amor eletivo, irmãos. Essa fé que ele promove não é a fé de todos. O apóstolo Paulo não estava comprometido com a doutrina universalista, ele não estava comprometido com uma doutrina abaixo daquilo que o próprio Deus o revelou, ele estava comprometido com aquela fé salvadora e salvífica, eletiva, quando Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no conselho da redenção, estabeleceu os termos do tempo, para que por meio da pregação, como ele vai dizer posteriormente, da palavra manifesta mediante a pregação, segundo o mandato que lhe foi confiado, os eleitos pudessem ser alcançados, vivificados, despertados da morte para a vida. Então, a fé que é dos eleitos, o que é dos eleitos? A fé. Isso deve ser um consolo para nós, irmãos, mas em termos de aplicação, vamos ver isso mais à frente. E ele continua dizendo, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então nós entendemos 2 coisas aqui.
O apóstolo, que é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, ele está ali para promover a fé, que é dos eleitos. Esse é o seu primeiro objetivo. E o seu segundo objetivo é promover também o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Para que ninguém caia naquela diabólica falácia de que a doutrina da eleição incita a uma vida desleixada, negligente quanto a uma vida piedosa, Paulo logo associa a fé que é dos eleitos àquela verdade e aquele conhecimento que é verdade segundo a piedade. Veja, se nós vamos discutir esses termos ou essas questões a par das Escrituras, nós somos tolos. O texto é muito claro. O texto diz que essa fé que é dos eleitos está associada completamente àquele conhecimento que é verdadeiro e segundo a piedade. A fé bíblica não é uma emoção subjetiva, irmãos, desprovida do conhecimento. É claro que a fé em si mesmo é algo sobrenatural. Deus imputa nos corações dos eleitos. Contudo, a fé está baseada em um conhecimento. Como eu crerei se eu não sei no que crer? Então eu preciso que o meu coração esteja forrado, bem fundamentado por um conhecimento sólido e bíblico acerca de quem Deus é, acerca da obra de Cristo, acerca de quem eu sou, mediante a luz que eu recebo quando sei quem Deus é na revelação das Escrituras. Então, a partir desse conhecimento, a minha fé tem onde se apegar, no Filho de Deus encarnado, na substituição salvífica, no sacrifício vicário de Cristo. E isso gera em mim uma vida santa, piedosa, distinta do mundo, diferente de tudo que nós podemos ver e perceber nesse mundo caído, irmãos. Então, essa fé que é dos eleitos é promovida juntamente com o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Percebamos, irmãos, que o texto associa ao verbo promover não só a fé dos eleitos, mas também ao conhecimento verdadeiro segundo a piedade. Então, se nós tentarmos, irmãos, afirmar que somos eleitos, a parte desse conhecimento verdadeiro, ou a parte da piedade, nós amputamos o texto. O texto fica manco. Nós não podemos caminhar, nós não temos onde nos fundamentar, irmãos. Portanto, é uma contradição completa. Um cristão que afirma dizer, bem, eu sou um eleito, eu conheço teologia, eu sei muito bem das coisas, mas isso não é evidenciado por uma vida piedosa. Esse cristão é uma contradição completa. Esse cristão é um anúncio de que, no mínimo, o Deus que ele serve não é santo. E Deus, irmãos, não permitirá que o seu nome seja blasfemado. Nós temos visto no terceiro mandamento que o Senhor não terá por inocente aqueles que tomam o seu nome em vão. E professar eu, que sou um cristão, e não viver segundo os termos da piedade, segundo o caráter do Deus bendito, é tomar o nome de Deus em vão. Então ele segue. Como é que o apóstolo, que é servo de Deus, que é apóstolo de Jesus Cristo, que promove a fé que é dos eleitos, segundo o conhecimento da verdade e segundo a piedade, ele faz isso baseado em quê? Veja, nós já vimos, irmãos, que ele promove ou promoveu a fé debaixo de perseguição ferrenha. Como foi revelado a ele deveria saber o quanto que tinha que sofrer, porque outrora perseguiu a igreja de Cristo. Ele diz, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu. Irmãos, há muito consolo aqui, uma fonte aberta para o nosso coração. À luz dessas implicações de quem foi o apóstolo Paulo e do que ele sofreu para promover essa fé, ele não poderia fazer isso à luz de outra coisa, senão à luz da vida eterna. Ele diz, na esperança ou fundamentado, na expectativa, sempre olhando para a frente, na esperança da vida eterna. O apóstolo Paulo era um homem cuja eternidade, irmãos, estava cravada nos seus olhos, como disse Jonathan Edwards em algum momento. Ele considerou tudo como esterco a fim de conhecer a Cristo. Foi ele quem disse, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, também buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, está assentado à direita de Deus, em Colossenses 3,10. A morte para Paulo era como lucro, suas feridas eram como coceiras, o seu naufrágio como que mergulhar em uma piscina. Os sofrimentos dessa vida, irmãos, para o apóstolo Paulo era como que nada, porque aquilo que ele fazia na expectativa da vida eterna. Contudo, irmãos, nós não devemos nos enganar. A vida eterna em si mesmo não é nada. Veja, há outras religiões que prometem experiência transcendental, vida após a morte. Se eu me pego apenas na vida eterna, desassociado
daquilo que o texto diz posteriormente, eu posso ser um idólatra também. Eu posso tornar aquilo que é lícito, aquela promessa de um Deus que não pode mentir, como objeto do meu coração idólatra. O budismo promete encarnação. Veja, é uma experiência transcendental. É uma certa expectativa de uma vida continuada. O islamismo promete ressurreição também. O hinduísmo promete a libertação da existência material das coisas. Se nós formos estudar as religiões, nós veremos que, essencialmente, elas estão firmadas na promessa de alguma coisa após a vida. Então, irmãos, qual é a grande distinção? Como é que nós devemos viver na esperança da vida eterna, como o apóstolo Paulo? O texto continua: por causa do Deus que não pode mentir, por causa do Deus que prometeu, o caráter do nosso Deus. Quem é o nosso Deus, irmãos? É por isso que nós temos a esperança na vida eterna. Veja, não é por causa de quem Buda é. Veja, Buda não ressuscitou. O Alcorão em si mesmo é contraditório. O hinduísmo é uma religião tão subjetiva, parece que não tem aonde se apegar. Lhe falta o corrimão da convicção. Mas quanto a nós, irmãos, quanto à fé cristã, é dito que o Deus que não pode mentir prometeu. Toda a nossa esperança está fundamentada no caráter do nosso Deus. O texto diz: o Deus que não pode mentir. Se Deus não pode mentir, irmãos, então nós podemos crer. Esse texto, irmãos, vai contra a incredulidade do nosso coração. De forma negativa, ele diz o Deus que não pode mentir. Mas de forma positiva, ele está dizendo assim: o Deus verdadeiramente fidedigno, o Deus que não tem mudança ou sombra alguma de variação, que habita em luz inacessível. Veja, o Deus trino, irmãos, que sempre existiu, imutável em seu ser, em sabedoria, poder. Veja, é nisso que está fundamentado toda a atividade de promoção de fé do apóstolo Paulo, na promessa de um Deus que não pode mentir. O apóstolo Paulo certamente sabia que Tito, o seu fiel companheiro, sabia disso. Mas por que ele registrou tão enfaticamente, tão claramente isso? Talvez por duas razões. Primeiro, ele queria encorajar Tito nas suas obras, no seu exercício ministerial, eclesiástico. Mas a razão principal, irmãos, é que acreditava-se naquele tempo que Zeus havia nascido em Creta. A Creta fica muito próximo ali da costa da Grécia. Então eles acreditavam que Zeus, um dos seus deuses principais, nasceu ali. E Zeus usava muito de retórica e de mentira para poder promover os seus desejos entre as mulheres e conseguir o que desejava. Então os cretenses, como sendo o reflexo ou a imagem e semelhança do Deus que eles adoravam, eram por si mesmos mentirosos, eram por si mesmos enganadores, preguiçosos. Aqui depois o apóstolo Paulo vai citar Epimênides, um dos seus grandes poetas, que ele chama de profeta, como que prevendo as coisas, diz que eles eram preguiçosos, que eles eram homens de coração endurecido, desprovidos, alheios da verdade. Então aqui, para encorajar não só Tito, mas aqueles cretenses que estavam ainda impregnados pela cultura daquele tempo, como que de forma contracultural, o Deus que não pode mentir. A promessa desse Deus é digna de confiança. Até que ponto? Para que você entregue toda a sua vida, sem reservas, sem concessões, completamente. Veja, irmãos, Deus não é como nós. Nós voltamos nas nossas promessas, nós cantamos o salmo, jura com perda e não volta atrás, mas muitas vezes nós nem queremos perder e nem queremos voltar atrás, mas nós não cumprimos com a nossa palavra. Mas sobre o que está fundamentada a fidelidade de Deus? Sobre o seu caráter imutável. Porque Deus é imutável, Ele não pode mentir. E porque Ele não pode mentir, irmãos, nós devemos crer. Antes de passar para a segunda parte, nós devemos estar convictos de que Deus nunca, irmãos, nunca nos deu razão alguma para duvidar da sua providência, do seu amor eterno, do seu amor eletivo. As Escrituras nos dizem, pelo apóstolo Paulo em outro momento, que o Senhor nos fará perseverar, que Ele proverá aquilo que é necessário para a vida e para a piedade, e coisas semelhantes a estas. E o texto continua: prometeu antes dos tempos eternos,
Quando foi que Deus fez essa promessa? Quando foi que o Deus que não pode mentir prometeu a vida eterna, a esperança da vida eterna? Ele diz, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. O apóstolo apenas não diz que o nosso Deus é um Deus de natureza fidedigna, isto é, de que a sua natureza é verdadeira, completamente contrária à natureza dos falsos deuses da Grécia, como Zeus. Mas ele diz que ele não só prometeu, como ele cumpriu. Veja o texto: prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou sua palavra. Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Aquela promessa, irmãos, de Gênesis 3,15, do descendente que viria, do Messias prometido, ela foi manifesta. Ela não foi só prometida, como foi cumprida, na plenitude dos tempos, na maturidade dos tempos, segundo a providência sábia e inerrante de Deus. Cristo veio, o Verbo se fez carne. Veja a linguagem do apóstolo, ele diz, em tempos devidos manifestou sua palavra mediante a pregação. Aqui nós podemos perceber a manifestação do Verbo, sim, a palavra encarnada, mas agora, sendo Cristo assunto aos céus, e tendo Deus dado a sua revelação definitiva, as Escrituras Sagradas, ele diz que mediante a pregação, que ele foi confiada, é que ele vai promover a fé que é dos eleitos. É assim, irmãos, que nós temos consolo. É por meio da exposição das Escrituras, de forma fiel, de forma contínua, expositiva, contundente, que nós podemos encontrar a esperança que nós tanto ansiamos. Dos tempos eternos, há um plano, irmãos, desde antes da fundação do mundo, que não pega o nosso Deus de surpresa, que não o deixa surpreendido. Pois como que um ato, ele já viu todas as coisas. Todas as coisas estão patentes diante dos olhos daquele que tudo vê. Então, diante disso, toda a segurança eterna do apóstolo Paulo estava no cumprimento desta promessa que já havia sido cumprida. É claro que já havia sido cumprida. Foi a razão dele promover a fé. O Cristo ressurreto, que viveu uma vida perfeita, que morreu uma morte maldita de cruz, que ressuscitou ao terceiro dia vitorioso sobre a morte, o pecado e Satanás, e agora foi assunto aos céus, à destra de Deus, e está para interceder pelos seus, constantemente, a interceder por nós. Agora, nós podemos perceber ainda no texto que há uma relação entre a fé dos eleitos e a esperança da vida eterna, e o Deus que não pode mentir, com o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, com a manifestação da sua palavra pregada. Veja, a fé dos eleitos, diz o texto, e a esperança da vida eterna, está segura na promessa de um Deus que não pode mentir. E depois, o conhecimento da verdade, segundo a piedade, ele não poderia ser promovido de forma mais eficaz, senão mediante a pregação que lhe foi confiada. Aqueles eleitos, ou essa fé que é dos eleitos, devem ter segurança absoluta, porque Deus prometeu e não pode mentir. E o conhecimento que é segundo a piedade, como é que ele chega à igreja? Como é que edifica a igreja? Mediante a pregação. Daqui, irmãos, nós temos o pressuposto de que a base da pregação é a revelação especial de Deus. Se Deus não tivesse revelado a nós, irmãos, de forma voluntária, nós nunca poderíamos conhecer a Deus. A revelação geral não é suficiente para isso. Pelo contrário, somos indesculpáveis. Isso, irmãos, coloca as Escrituras em um nível inalcançável de qualquer outro método que os homens possam inventar a fim de promover a fé, que é dos réprobos nesse caso. Contudo, se a fé dos eleitos, fixada como que em mármore, na pessoa de Deus, na promessa de Deus, tem que ser mediante a exposição fidedigna das Escrituras. Tendo dito isso, irmãos, eu gostaria de fazer algumas aplicações para que as Escrituras pudessem entrar nos nossos corações e o Espírito Santo pudesse promover mudanças em nós, segundo a sua vontade. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre a promoção da fé. De modo geral, o que você tem feito para promover a fé? Quais têm sido os seus esforços? Você responde nada. A sua justificativa é que você não foi chamado como o apóstolo Paulo? Pois bem,
você certamente não foi chamado como o apóstolo Paulo. Ninguém foi chamado como o apóstolo Paulo. Tito certamente tinha um chamado pastoral. Mas eu quero lhe lembrar de uma coisa. Eu quero lhe lembrar que as Escrituras relatam homens e mulheres que promoveram a fé, não no púlpito, mas na vida comum. E serviram para o avanço do reino de Deus. Eu queria citar exemplo disso, Áquila e Priscila. Eles não eram oficiais da igreja. Em todo o Novo Testamento não há um registro sequer que dê margem para que pensemos isso. Contudo, o apóstolo Paulo, nas suas saudações em Romanos 16, ele diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na sua casa. Veja, era um casal. Nós não temos muita informação sobre eles, mas o que nós sabemos é suficiente. Não eram oficiais. Não eram oficiais eclesiásticos. Contudo, o texto diz, o apóstolo Paulo relembra, que eles arriscaram suas cabeças em favor da promoção da fé na vida do apóstolo Paulo. Veja, a exortação lhe é esta: se você não promove a fé que é dos eleitos de Deus, muito provavelmente você mesmo não é um eleito de Deus. Ou, se você é um dos eleitos de Deus, levante-se e testemunhe. Testemunhe na sua casa, testemunhe no seu trabalho, na sua vida, um conhecimento segundo a piedade. Testemunhe as boas novas de Cristo. Testemunhe com sua vida, mas especialmente testemunhe com as suas palavras, com as palavras do Evangelho. Talvez, sendo um cristão hospitaleiro na sua casa, talvez usando seus recursos, talvez usando seus dons, eu não sei. Certamente você, como um ser racional, como alguém iluminado pelo Espírito Santo, saberá como fazer isso. Contanto que aparte a preguiça do seu coração e a apatia quanto à promoção da fé. Em segundo lugar, ainda falando sobre a promoção da fé, eu queria me dirigir aos pais, assim como eu, que temos lutado para promover a fé, que é dos eleitos de Deus dentro do lar. Veja, irmãos, não seria incredulidade, ou não seria dizer que o que o apóstolo Paulo disse não é verdadeiro, quanto ao Deus que não pode mentir, quando nos recusamos a promover a fé dentro do nosso lar, pelo culto doméstico, por um viver santo e piedoso. Nós não estaríamos contradizendo o texto, dizendo que Deus pode mentir? Será que quando nós omitimos dos nossos filhos, dos nossos pais, tios, avós, no contexto familiar, a fé que é dos eleitos, será que nós, irmãos, não estamos pecando com incredulidade contra Deus? Não seria o melhor entendimento assim: bem, eu não tenho testemunhado em casa, eu não tenho feito os cultos domésticos, eu tenho miseravelmente falhado nisso, então os meus filhos não devem ser eleitos? Não há incredulidade que promove isso. Creiamos, irmãos, que o Deus do pacto disse que seria o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos, e possamos promover a fé que é dos eleitos, que está baseada na sua promessa. Em segundo lugar, o texto diz da fé que é dos eleitos de Deus. Por um acaso há entre nós alguém que duvida da sua fé, não sabe se é um eleito? Pois bem, o que Deus exige de você é fé e arrependimento. Em nenhum lugar nas Escrituras nós vemos como pré-requisito para a fé salvadora a compreensão da eleição. Deus não nos deu completamente o conhecimento dessa doutrina tão maravilhosa. Mas o que Deus exige de nós é fé e arrependimento. Então, se você crê e se arrepende, o texto diz que essa fé é dos eleitos. E isso evidenciará que você foi eleito desde antes da fundação do mundo. Não se preocupe se você é um eleito ou não. Se preocupe em responder o chamamento de Cristo. Arrependa-se e creia. Creia no homem sangrento. Creia no Filho de Deus encarnado. Abandone as suas obras, desista completamente de qualquer esforço para que você se encontre de forma meritória diante de Deus. Então, se você faz isso, confiando nas Escrituras,
essa fé será sua, isto é, dos eleitos. Em terceiro lugar, o conhecimento da verdade segundo a piedade. O que é que nós podemos extrair daqui? Bem, o que é teologia? Poderíamos perguntar. Eu poderia dizer que boa parte da minha base teológica foi conseguida aqui, a partir desse púlpito, nas exposições do pastor Ronaldo, nas escolas dominicais, dos estudos, nas conversas com os irmãos. Então, o que é teologia? Os puritanos diziam que a teologia é a doutrina de viver para Deus. Veja, doutrina, conhecimento, viver, piedade para Deus. A verdade é que o conhecimento verdadeiro não leva à vida piedosa. O conhecimento verdadeiro é a vida piedosa. Se eu digo que conheço a Deus corretamente, mas eu vivo de forma errada, eu não o conheço corretamente. Não há concessões aqui, irmãos. Não há neutralidade. O conhecimento de Deus é piedade. Conhecer a Deus é se conformar a Deus, o seu caráter, a sua santidade, a sua justiça, a sua benignidade, a sua misericórdia, a sua mansidão. É se conformar a Cristo, o varão perfeito. Não há opções. O conhecimento segundo a piedade. Não há concessões aqui, irmãos. Se assim não é na sua vida, a sentença do apóstolo, no versículo 16, sem dúvidas é sua. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. O texto continua. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E aqui vai outra aplicação. Veja, quanto aos rapazes jovens, você tem estudado teologia, mas o seu conhecimento não é convertido em vida santa, não há paixão para Deus, não há fervor na vida piedosa, você não está fazendo isso corretamente. Você precisa voltar, perceber aonde caiu e se arrepender. A primeira consequência do conhecimento bíblico teológico tem que ser uma vida piedosa. Tem que ser o conhecimento de si mesmo, a percepção de suas misérias, de suas mazelas, para que assim você se volte para Deus e veja quão grande é a sua graça. Agora, irmãos, eu ainda queria, por último, falar na esperança da vida eterna. Veja, devemos lembrar, irmãos, que o apóstolo Paulo labutava na esperança da vida eterna. Ele sempre tinha essa perspectiva diante de si, e nós não devemos ter dúvidas que por causa do seu conhecimento de Deus e da promessa de Deus na vida eterna, ele tinha forças para seguir. Diante disso eu pergunto, você, mulher, mãe, esposa, a sua última atividade doméstica foi feita na esperança da vida eterna? Os últimos pratos que foram lavados na esperança da vida eterna? A última fralda trocada? A última casa varrida? Veja, nós homens que saímos, que labutamos, o seu ofício, sua vocação, foi feito na esperança da vida eterna? Onde você vai encontrar força para que você lute e você volte para o seu lar? Aonde há esperança diante desse mundo vil, jaz e desprezível, senão na esperança da vida eterna, prometida por Cristo, assegurada por Cristo, pelos méritos redentivos de Cristo? É na esperança da vida eterna que dormimos, que acordamos, que comemos, que bebemos. Como queremos viver toda a vida para a glória de Deus se esquecemos que a vida não se limita aqui? Se trabalhamos e juntamos recursos como se essa vida se resumisse aqui e agora. Veja, isso não é uma promoção, irmãos, de uma vida desleixada. Pelo contrário, ele disse que promovia um verbo que implicação, fazer, ir com força, com vigor, na esperança da vida eterna. É assim que você tem vivido? Irmãos, esse é um confronto para mim mesmo. Na esperança da vida eterna que eu leio as Escrituras, que eu tenho tentado labutar no seminário com a minha família. É na esperança da vida eterna que eu tenho dormido, comido, bebido, fazido qualquer outra coisa. Muitas vezes não, irmãos. Mas graças a Deus, porque a promessa de Deus é feita de tal forma que Ele não revoga. Por causa do seu caráter imutável
E aqui, irmãos, a partir da exposição desse texto, nós somos lembrados daquelas coisas que são realmente importantes. Devemos ter as Escrituras e a pregação da palavra como a força motriz para promover essas coisas. Perceba que se essas coisas estão chegando a você agora, é por meio da exposição da palavra. Portanto, a exposição das Escrituras no dia do Senhor é indispensável para a vida da igreja. É por meio da exposição das Escrituras que a fé e a piedade e o conhecimento verdadeiro é promovido na igreja, não só em Creta, mas aqui também e em todo lugar onde as Escrituras é pregada com fidelidade. Diante disso, irmãos, eu só posso render graças a Deus por sua misericórdia, de não nos deixar nas trevas da ignorância, mas como diz o texto, porque Ele manifestou a sua palavra mediante a pregação, nós somos esclarecidos. Ou, se você não atenta a essas exortações, você será endurecido. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Santo Deus, nós trememos diante da sua palavra, porque sabemos, ó Deus, que é a tua palavra. Então suplicamos que teu Espírito Santo rompa com a dureza do nosso coração e aplique, ó Deus, essas verdades eternais, para que possamos, ó Deus, promover a fé na vida comum, se nós não fomos chamados para o ofício, para que possamos, ó Deus, promover a fé que é dos eleitos de Deus, para que o teu reino avance, para que Cristo seja formado em nós, para que cresçamos nas graças que abundam de Cristo, para que amemos a sua palavra centralizada na tua igreja, exposta e aplicada para a glória do seu nome. Assim que eu oro, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém.